Você sabia que o nosso cérebro consome cerca de 120 gramas de glicose por dia? É isso mesmo. E isso corresponde a mais da metade do glicogênio que a gente consegue estocar no fígado e nas células musculares. Por isso, se a gente não ingerir carboidratos por um longo período de tempo, ou se a gente realizar um exercício extenuante, uma atividade extenuante, o nosso corpo vai precisar produzir glicoses a partir de compostos que não são carboidratos. Esse processo é conhecido como gliconeogênese, acontece principalmente no fígado, e se você quer saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Imagine que você ingeriu 3 pães de sal. O pão de sal é rico em amido. Amido nada mais é do que várias moléculas de glicose unidas por ligação glicosídica, é um polissacarídeo. Esse polissacarídeo vai ser digerido, vai ser quebrado, liberando glicoses na corrente sanguínea. Essas glicoses vão para as células e lá elas vão desempenhar várias funções. Vão gerar energia na forma de ATP, vão montar compostos que são necessários para a estrutura da célula, vão ajudar a montar o nosso material genético e assim sucessivamente por várias rotas metabólicas. O excesso dessa glicose vai em direção ao fígado e lá nos hepatócitos e nas células musculares são armazenadas na forma de glicogênio. Se a glicose ainda está em excesso, essa glicose é convertida em ácidos graxos que se unem ao glicerol e formam os triglicerídeos. A quantidade de glicogênio que a gente estoca tanto no fígado quanto nas células musculares, ela dura em média 16 horas durante o nosso dia. Ou seja, é necessário que a gente alimente em períodos e intervalos de tempo, ingerindo novas quantidades de carboidrato, novas quantidades de glicose. Se eu fico um dia todo sem me alimentar de carboidratos, se eu fico em jejum o dia todo, ou se eu realizo um exercício muito intenso, esse glicogênio que estava estocado foi quebrado, liberou as glicoses e elas já foram utilizadas para gerar energia. E as glicoses que estão no sangue começam a diminuir, um processo conhecido como hipoglicemia. E aí, nesse caso, o nosso cérebro vai ficar sem glicoses para gerar energia, o cérebro não pode ficar sem essa energia, e para isso o nosso corpo então precisa começar a produzir glicoses, porque é a única fonte que o nosso cérebro consegue utilizar para gerar energia, e lá no fígado então, compostos como lactato, piruvato, intermediários do ciclo de Krebs, eles vão gerar glicose por uma rota metabólica conhecida como gliconeogênese. Essa rota ela é muito importante, como eu expliquei na parte 1 da aula, porque tem locais do nosso corpo, como as hemácias, os eritrócitos, e o cérebro, o sistema nervoso central, que só utilizam como fonte de produção de energia na forma de ATP moléculas de glicose. Então, nós não podemos ficar sem glicose em níveis adequados na corrente sanguínea que serão distribuídos para as células, principalmente aquelas que utilizam somente a glicose. Como que o corpo recebe essa sinalização? Quando os triglicerídeos, quando a nossa gordura estocada no nosso tecido adiposo, nas células adiposas, começam a ser quebradas, esse triglicerídeo libera ácido graxo, que vai entrar na beta-oxidação, que é uma outra rota metabólica, e esse ácido graxo será convertido em acetilcoenzima A, e essa acetilcoenzima A
entra no ciclo de Krebs. Então a nossa célula percebe que está produzindo energia, agora não mais das glicoses pela via glicolítica, mas sim por meio dos ácidos graxos que vieram dos triglicerídeos, por meio da beta-oxidação. Nesse momento, as células do fígado param de estocar glicogênio, param de produzir energia naquele momento e começam a produzir glicose. Essa glicose produzida no fígado e em partes também nos rins não serão utilizados por esses dois órgãos, mas eles produzem glicose por meio do lactato, do piruvato, do oxaloacetato e outros intermediários do ciclo de Krebs, para que essa glicose possa ser usada, por exemplo, pelo sistema nervoso central. Tudo bem? Essa então, ou esse é o fundamento da gliconeogênese. Essa é a nossa parte 2 da aula. Se você começou a assistir esse conteúdo por essa aula, eu já sugiro que você pare neste momento e volte na parte 1 para que possa fazer sentido. Agora, nessa aula, nós já estamos da metade do processo metabólico para frente, até a produção de glicose. Então, eu estou explicando o fundamento e a importância da gliconeogênese, as situações em que ocorre a produção de glicose. Se a gente ingerir glicoses em quantidades suficientes, se a gente ingerir carboidratos, a gliconeogênese não será necessária. A gliconeogênese acontece nos intervalos entre uma alimentação e outra, principalmente se for uma alimentação, um jejum prolongado, ou quando a gente realiza exercícios intensos e utiliza o glicogênio estocado na hora do exercício. Se a gente não ingere glicose, carboidrato logo em seguida, é necessário produzir glicoses por meio da gliconeogênese. Então, se você começou nessa aula, pare e retorne na parte 1. Na parte 2, vamos começar aqui falando da produção do gliceraldeído 3-fosfato. Então, veja bem, na aula 1, nós paramos nessa reação aqui. Essa reação que nós estamos estudando aqui agora, na aula 1, eu coloquei ela representada desse lado do quadro na parte de baixo. Tudo bem? Quando então foram gerados duas moléculas do gliceraldeído 3-fosfato, observe que tem 1, 2, 3 carbonos e o grupo fosfato está no carbono de número 3, por isso desse nome aqui. Uma das moléculas, apenas uma, do gliceraldeído 3-fosfato, é convertido em dihidroxiacetona fosfato. Qual que é a diferença dessas duas moléculas? Aqui nós temos um aldeído, o gliceraldeído tem no próprio nome, tem função orgânica aldeído, carbonila na extremidade da cadeia carbônica, ligado esse carbono da carbonila, ligado diretamente ao hidrogênio, enquanto que a dihidroxiacetona fosfato tem no próprio nome também, possui função orgânica cetona, a carbonila entre dois carbonos. Tudo bem? Observem que apenas um dos gliceraldeído 3-fosfato que foi convertido em dihidroxiacetona fosfato. Apenas um. A outra molécula permanece na forma de gliceraldeído 3-fosfato. Observe que todas as duas moléculas têm 3 carbonos cada uma e a glicose possui 6. Então aqui agora a gente precisa unir o gliceraldeído 3-fosfato, aquele que sobrou, aquele que restou, com a dihidroxiacetona fosfato para formar um composto de 6 carbonos. A enzima que converte gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato é a triose fosfato isomerase. Essa reação ela é inversa da via glicolítica, é a mesma enzima que é utilizada na via glicolítica. A dihidroxiacetona fosfato é convertida em gliceraldeído 3-fosfato, aqui acontece o inverso. Tudo bem? Na segunda parte da aula de hoje, na segunda enzima, a aldolase, ela também é uma enzima que existe na via glicolítica. Lembra que eu falei para vocês que das 10 reações
que acontecem na gliconeogênese, 7 delas são em comum com a via glicolítica. Acontece apenas 3 contornos. O primeiro contorno a gente já estudou na parte 1 dessa aula. O que são esses contornos? São enzimas que existem apenas na gliconeogênese, mas não existem na via glicolítica. E isso acontece principalmente devido à energia que é liberada nessas reações e para que uma rota metabólica não choque com a outra, para que tenha um controle pela célula. Tudo bem? Então vamos lá. Tanto a triose fosfato isomerase quanto a aldolase são enzimas que existem tanto na via glicolítica quanto na gliconeogênese. Então são enzimas que atuam tanto para um lado quanto para o outro. Na via glicolítica, a gente transforma a frutose 1,6-bisfosfato, quebra, ela ao meio, transformando ela em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. Na gliconeogênese, a aldolase faz o inverso. Ela une a dihidroxiacetona fosfato ao gliceraldeído 3-fosfato, formando a frutose 1,6-bisfosfato. Observa, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles estão representados aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vértice aqui contém um carbono. Os outros 2 estão nas extremidades. Observe que no carbono 1 e no carbono 6 existe um grupo fosfato ligado em cada uma das extremidades. Por isso, 1,6 bisfosfato. Então, nós formamos agora um composto de 6 carbonos. E aí, para chegar na glicose, passa por algumas transformações. Tanto a aldolase quanto a triose fosfato isomerase tem um ΔG, uma variação livre de energia padrão positivas, são reações endergônicas. A triose fosfato isomerase precisa de 7,5 kJ por mol de calorias, enquanto que a aldolase precisa de 23,8 kJ por mol. A gliconeogênese é um processo dispendioso, gasta energia para acontecer, mas o nosso corpo não tem o que fazer, porque a gente precisa de glicose e não está chegando glicose por meio da dieta. Então a célula gasta energia, principalmente pela quebra dos ácidos graxos, das gorduras, para gerar energia na forma de ATP e esse ATP ser utilizado para que esse processo, para que essa rota metabólica possa acontecer. Tudo bem? Bom, a frutose 1,6-bisfosfato agora, ela tem que ser convertida na frutose 6-fosfato. O que mudou? O grupo fosfato do carbono de número 1, ele precisa sair, ele precisa ir embora. Só que aqui acontece o segundo contorno, são 3 contornos, são 3 reações que existem na gliconeogênese que não existe na via glicolítica. Lá na glicólise, eu expliquei que 3 reações ali eram irreversíveis, ou seja, elas só iam para um lado, elas não retornavam. E aqui é a mesma coisa. A frutose 1,6-bisfosfatase é uma enzima, eu coloquei asterisco, que só existe na gliconeogênese. Ela não existe na via glicolítica. Qual que é a função dessa enzima aqui? Converter frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Tudo bem? O que tem que acontecer aqui? O grupo fosfato do carbono de número 1 tem que ser retirado. Só que esse grupo fosfato aqui, ele não passa para o ATP, não forma ATP a partir desse processo. Aqui acontece uma hidrólise, ou seja, uma quebra pela água. Então a água, junto com a ação dessa enzima, retira esse grupo fosfato da frutose 1,6-bisfosfato e converte esse composto na frutose 6-fosfato. E o fosfato que foi retirado do carbono de número 1 sai como fosfato inorgânico, que eu representei por PI. Esse PI é o grupo fosfato que foi retirado. Esse fosfato inorgânico
Pode formar ácido fosfórico, que a gente tem no nosso corpo, ou ele pode ser, inclusive, utilizado em outras rotas metabólicas para formar ATP em outros momentos, não aqui agora, tudo bem? Mas então, a frutose 1,6-bisfosfatase só existe na gliconeogênese. A enzima que é utilizada na via glicolítica nesse processo para transformar frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato é a PFK1, é a fosfofrutoquinase ou fosfofrutocinase 1, que é uma enzima alostérica, tem controle alostérico, que eu disse para você que se ela exercer a sua função, se ela converter a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato, vai acontecer a produção de energia na forma de ATP. Ela é uma enzima alostérica e se você está em dúvida no que eu estou dizendo, não está entendendo, volte na aula de via glicolítica ou também conhecida como glicólise. Tudo bem? Bom, produzimos a frutose 6-fosfato, nós estamos quase chegando na glicose, mas ainda tem 2 etapas. São 10 reações, a gente já estudou 8 delas, agora faltam as 2 últimas. A frutose 6-fosfato, por ação da fosfoequizose isomerase, é convertida na glicose 6-fosfato. Olha só, a glicose é um isômero da frutose. O que significa dizer isso? Elas têm a mesma fórmula molecular, C6H12O6. A diferença da frutose para a glicose é que a frutose tem função orgânica cetona, enquanto que a glicose tem função orgânica aldeído. E aí, na hora delas ciclizarem, elas formarem um ciclo, a frutose forma um ciclo de 5 membros, sendo 4 carbonos e 1 oxigênio, enquanto que a glicose forma um ciclo de 6 membros, sendo 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, e 1 oxigênio. Mas o número de átomos da frutose e da glicose são os mesmos. Então aqui, a frutose 6-fosfato recebe a ação da fosfoequizose isomerase, que é uma enzima que faz tanto a via glicolítica quanto a gliconeogênese também, convertendo em glicose 6-fosfato. Tudo bem? Foi só uma mudança de função orgânica, passou de cetona para aldeído. E isso muda a forma que os compostos ciclizam, ok? Tanto os ciclos de 5 quanto de 6 membros são estáveis e são encontrados na natureza. Bom, a glicose 6-fosfato, a única coisa que tem que acontecer com ela aqui agora é a retirada do grupo fosfato do carbono de número 6. Olha só, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono de número 6, tem um grupo fosfato. Na glicose, esse grupo fosfato não existe. Então, é necessário retirar esse grupo fosfato para que, então, nós tenhamos glicose. A glicose que foi produzida pela gliconeogênese no fígado, sai do fígado, vai para a corrente sanguínea e vai ser disponibilizada para outros tecidos, como o sistema nervoso central, como o cérebro, por exemplo. Ok? Então, olha só, a glicose 6-fosfato, no último processo aqui, ela passa por ação da glicose 6-fosfatase e é convertida na molécula de glicose. Detalhe, a glicose 6-fosfatase é uma enzima que só existe na gliconeogênese. Na via glicolítica ocorre o contrário, né? A glicose é convertida em glicose 6-fosfato, porque glicose 6-fosfato fica aprisionada na célula. Eu já expliquei isso. Mas na gliconeogênese, a gente não quer aprisionar a glicose na célula do fígado. A gente quer que a glicose saia para a corrente sanguínea para ser utilizada. Ok? Então, o grupo fosfato do carbono de número 6 foi retirado por ação da glicose 6-fosfatase, também por um processo de hidrólise, quebra pela água. A água, eu coloquei em asterisco aqui, vem aqui junto com a ação da enzima e retira esse grupo fosfato. Tudo bem? E aí a glicose 6-fosfato
é convertida na glicose, que será disponibilizada para os outros tecidos. Olha só, esse grupo fosfato, como eu comentei com vocês, eles têm carga, ele tem duas cargas negativas no meio intracelular. Então, quando o composto tem carga, ele não consegue sair da célula, por isso que a gente precisa converter aqui na glicose. Observem que de glicose para glicose 6-fosfato, que é o processo que ocorre na via glicolítica, a enzima utilizada, eu coloquei em destaque aqui com asterisco, é a hexocinase, ou conhecida como hexoquinase. Também é uma enzima alostérica, mas ela tem o processo irreversível. Para que acontece isso? Para controle. Porque se a hexocinase estiver funcionando, nós estamos falando da via glicolítica. Se a glicose 6-fosfatase está funcionando, a gente está falando da gliconeogênese. Vai depender do momento celular em que está acontecendo aquela rota metabólica. Tanto a glicose 6-fosfatase quanto a frutose 1,6-bisfosfatase são enzimas que precisam de magnésio. E observem que todas duas têm uma energia livre padrão negativa. A frutose 1,6-bisfosfatase de menos 16,3 kJ por mol, enquanto que a glicose 6-fosfatase menos 13,8 kJ por mol. São duas reações exergônicas, ou seja, liberam uma quantidade de energia muito grande e, portanto, são reações irreversíveis. Mas nem nesse contorno e nem no terceiro e último contorno de glicose 6-fosfato para glicose tem formação de ATP. Acontece por um processo de hidrólise e libera fosfato inorgânico. Tanto aqui quanto desse lado são liberados fosfato inorgânico que ficam ali na célula e serão utilizados para outros processos metabólicos em outros momentos celulares. Ok? Para finalizar essa aula e a gente entender aqui do ponto de vista do controle metabólico, que a gente vai discutir em outros momentos, em outras aulas com mais detalhes, eu trouxe aqui o balanço geral da gliconeogênese. Para que a gliconeogênese aconteça, são necessários 2 moléculas de piruvato. Por que disso? Porque o piruvato tem 3 carbonos. Então a gente precisa juntar 2 moléculas com 3 carbonos para formar uma de 6, que é a glicose. Então, 2 piruvatos gasta 4 ATPs, 2 GTPs. Nós vimos na primeira parte dessa aula, né? O gasto de energia. Gasta 2 NADs reduzidos mais 2 hidretos. Esses NADs reduzidos e hidreto também são moléculas ricas em energia. Então, gasta energia também do NAD reduzido. E gasta também 2 moléculas de água. E são gerados, né? É gerado uma molécula de glicose, 4 ADPs, adenosina difosfato, 2 GDPs, 2 NADs oxidados e são liberados 6 fosfatos inorgânicos. Observe que esse processo é dispendioso. O que significa isso? É um processo que gasta energia. Essa energia muito provavelmente vem da quebra do ácido graxo, da quebra da gordura pela beta-oxidação. Mas a célula do fígado não tem escolha, ela precisa produzir glicose para liberar na corrente sanguínea, porque a pessoa nesse momento está com hipoglicemia, baixa glicose no sangue e pode inclusive passar mal, ok? Então é um controle que as células realizam. E para comparar o balanço da gliconeogênese com a glicólise ou via glicolítica, a via glicolítica é o contrário. Ela é rentável, ela produz energia na forma de ATP. Então eu coloquei somente o balanço geral, eu não coloquei aqui todas as moléculas, mas na via glicolítica, uma molécula de glicose, gastando aqui 2 ADPs, 2 NADs oxidados, e 2 fosfatos inorgânicos, são geradas 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs de saldo líquido, 2 NADs reduzidos mais 2 hidretos, que vão gerar energia lá na fosforilação oxidativa, que nós também já estudamos, e 2 moléculas de água.
Então, veja bem, a glicólise produz energia, a gliconeogênese gasta energia por falta de escolha no processo e na rota metabólica que está acontecendo. A nossa célula faz esses controles de forma fisiológica por hormônios, por comunicação com neurotransmissores e por vários segundos mensageiros, e as rotas metabólicas numa pessoa saudável, elas acontecem de forma homeostática à medida que elas são requisitadas. Eu espero sinceramente que você entenda essa gliconeogênese, tanto a parte 1 quanto a parte 2, ajude você nos estudos, e se essa aula chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bons estudos!